Próxima pergunta da Kaline. Como a hermenêutica contemporânea pode fazer justiça à subjetividade do leitor sem comprometer a intenção do autor? Uhum. Essa já é daquelas perguntas mais teóricas, né? É daquelas que a gente precisa elaborar um pouco mais. A gente tem que pensar que todo o processo hermenêutico, né, todo o processo de interpretação, ele se compreende, ele se compõe de três elementos fundamentais: o autor, o texto e o leitor. E esses três participantes, eles devem ser respeitados dentro do seu papel na interpretação. Vocês devem ter visto aí os problemas da contemporaneidade hermenêutica e das propostas de morte do autor e como isso levou a problemas ruins e óbvios, não só para a interpretação bíblica, mas para a própria realidade da sociedade da qual nós estamos inseridos. Então, assim, é preciso respeitar o autor, a sua intencionalidade, algo bem importante em nossos dias, inclusive tem se discutido muito o que isso significa, mas basicamente para nós aqui, a intencionalidade significa assim, qual é o objetivo, o propósito, a intenção do autor quando ele escreveu aquele texto. Em outras palavras, quando a gente vai lidar com o texto, a gente vai precisar pensar bem numa palavra que é fundamental para a hermenêutica, que é contexto. Então, a solução da grande crise hermenêutica muitas vezes passa em respeitar o contexto do autor, o contexto do próprio texto enquanto inserido no livro da Bíblia, né, na própria Escritura Sagrada. Então, a exegese, um bom trabalho de exegese, ele respeita muito o contexto em que o texto foi colocado. E isso é fundamental para a interpretação sadia. Agora, é claro que todos nós, enquanto indivíduos que estamos lidando com o texto, vamos, de uma forma ou de outra, lidar com ele de formas distintas. E a gente tem perguntas aqui que vão caber mais do que eu vou dizer agora, mas eu vou já soltar. Ninguém chega num texto desprovido de pressupostos. Todos nós vamos lidar com aquele texto já com algumas ideias pré-concebidas sobre a nossa vida, sobre, inclusive, o próprio texto. E eu vou falar sobre isso mais à frente, porque tem perguntas sobre isso. Então, nós, na nossa individualidade, nós vamos lidar de formas diferentes com o texto. E é claro que existem formas que vão estar mais próximas daquilo que o autor intencionou e formas que vão estar mais distantes dessa intenção. Daí o equilíbrio, que é fundamental quando nós impomos certas ideias, especialmente contemporâneas, quando vamos ler o texto. Para dar um exemplo bem risível disso aí. Imagine que alguém está lendo o livro de Apocalipse e ele vê que o cordeiro que foi morto, aí no capítulo 5 de Apocalipse, ele é aquele que quebrou os selos. E na mente daquela pessoa, ela está pensando nos selos dos correios. E ela fica pensando assim, mas que dificuldade que esse cordeiro tem de quebrar um negócio de papel. Né? Então, é claro que não era isso que estava sendo visto por João. Então, você precisa recuperar o que é selo num período de João. Então, esse é contexto. E é por isso você vai conseguir ter uma ideia melhor do que significa autoridade, porque quando alguém usava um selo, especialmente um rei ou coisa do tipo, ele, com a cera, né, selava com o seu sinete, isso podia ser um anel, podia ser um objeto metálico que fosse, e só quem podia quebrar aquele selo era a pessoa que foi endereçada àquele documento, aquele objeto, o que fosse. E, portanto, havia ali uma espécie de autoridade sendo imposta, e só quem ele tivesse a autoridade para quebrar o selo poderia fazê-lo. Obviamente, em nossos dias, isso não faz muito sentido se você não voltar um pouquinho para entender o contexto. Então, a nossa individualidade, ela precisa ser respeitada, é claro, mas a gente precisa adequá-la, moldá-la, mediante a interpretação do texto que nós estamos lidando, especialmente com o contexto. Isso significa que, naturalmente, nós
ao interpretarmos a Bíblia, a Escritura, que é um livro que nós não lemos apenas uma vez, mas muitas vezes, vamos fazer um amadurecimento dessa interpretação. Por exemplo, talvez o que eu acabei de falar tenha acontecido com você. Talvez você, na sua primeira leitura de Apocalipse, você imaginou um selozinho lá dos Correios. Tudo bem, é a primeira leitura. E a partir disso, você vai amadurecendo a sua leitura e ela vai aprofundando aquilo que é chamado de uma hermenêutica espiral, porque há uma retroalimentação, num amadurecimento, num aprofundamento da sua interpretação do texto. Isso significa que na primeira vez você interpretou errado tudo? Não. Significa que você não foi profundo o suficiente para entender o que realmente o texto como um todo estava passando. E você vai precisar aprofundar isso. Então, esses níveis interpretativos vão sendo considerados. Existe interpretação errada? Existe. E aí a gente precisa realmente dizer, olha, o caminho que você está seguindo está totalmente diferente daquilo que o autor claramente está mostrando pelo contexto e tudo mais. Mas existem interpretações que não são erradas, como se elas estivessem fora completamente do propósito, mas muitas vezes elas são ainda imaturas, são mais apobrecidas, e elas vão sendo, portanto, vão recebendo, assim, um maior significado. Isso acontece muito conosco, pregadores, porque muitas vezes a gente cai em textos que são comuns. As pessoas leem esse texto com uma certa facilidade. Por exemplo, eu estou aqui expondo salmos aqui na igreja. Em breve vou pregar no Salmo 23. Pô, Salmo 23, quem não leu o Salmo 23? Ou, há pouco tempo eu preguei em 1 Coríntios capítulo 13. Mas quem não leu 1 Coríntios capítulo 13? Tem música de legião urbana desse texto. Então, assim, a gente vai lidar com textos que as pessoas já leram. Mas é bem comum a gente ouvir pessoal, olha, eu li esse texto várias vezes, mas eu não tinha visto o que você viu. Não é que você tirou o significado da cartola, mas é que você, como um pregador, precisa lidar com o texto de forma mais madura, desenvolver um pouco mais, e isso certamente trará algum conhecimento, algum aprofundamento naquele texto, naquele significado. Então, haverá sim níveis diferentes de interpretação, e isso vai ter diferenças de como eu interpreto e como você interpreta. Mas é claro que há uma consideração importante daquilo que está errado e daquilo que está, a gente pode dizer, no caminho e vai sendo desenvolvido. Então, são coisas importantes dentro das nossas subjetividades, né? Essa parece muito simples depois que a gente arranja essas três dimensões do texto, do autor e do leitor, num ajuste bem colocado, mas isso não pode ser valorizado de uma maneira simples na nossa leitura ou no nosso ensino hermenêutico, porque toda a história da hermenêutica e da filosofia contemporânea é justamente de desequilíbrios entre esses três pontos. Justamente entre abordagens, o Ronaldo começou mencionando sobre isso, abordagens mais contemporâneas em que o leitor é assimetricamente valorizado em detrimento do autor, ou o texto é assimetricamente valorizado em detrimento do leitor e do autor, e assim por diante. E quando a gente coloca isso nos seus devidos lugares, consegue alcançar essa maturidade e as razões pelas quais a gente consegue alcançá-las, principalmente as razões teológicas, as pressuposições confessionais pelo que a gente faz, o que a gente faz, o lugar que a nossa subjetividade tem em relação ao texto sagrado, isso é um alcance muito importante, que a gente não pode subvalorizar, porque o que a gente conquistou com isso, do ponto de vista do desenvolvimento hermenêutico, vale muito no que diz respeito a reconhecer algumas discussões contemporâneas. Sim, subjetividade tem seu valor, o lugar da dimensão, da perspectiva existencial, mas sem absolutizá-la, como vão dizer. E por que não?
por causa dos outros aspectos, da sua importância, da dependência da subjetividade para não permanecer no escuro e ela ter aonde se agarrar, e assim por diante. Então, é o meio através do qual a gente não ficar entregues a nós mesmos, às nossas próprias interpretações, aquilo que o Ronaldo falou, de tirar uma coisa da nossa cartola, ou no linguajar evangélico, que tornou-se muito comum, da gente entender que Deus está falando conosco, mas é só mesmo a nossa própria subjetividade, e aí a nossa subjetividade entendendo que Deus está falando conosco no nosso entendimento do texto bíblico. Tá vendo? É uma série de entendimentos. O que nos livra desse labirinto de entendimentos? Precisa ser alguma coisa externa a nós mesmos, senão é um labirinto de representações próprias, nossas. Por isso que a gente não pode estar entregues a nós mesmos. Arrumar esse arranjo entre subjetividade, contexto, texto, autor, autoria, intenção autoral, é uma conquista grande, que a gente, no final do mês aqui, a gente sabe que vocês chegaram até isso, não é? E então vocês chegaram a uma conquista hermenêutica importante.